Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia nesta manhã, nesta terça-feira. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Começa agora o programa Encontros de Fé de Gravataí, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9. Nosso programa durante a semana é nesse horário, né? Programa de manhã, pela manhã. E o programa dos jovens, programa We Young, estreou ontem, né? Num novo horário, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 8 até perto das 9. Uma equipe também, né? Trabalhando, servindo a Deus. Ontem estava fazendo um ano, fazendo aniversário o programa dos jovens aí. Uma bênção. Os jovens têm trabalhado, servido a Deus. Eu quero deixar meu abraço, meu carinho a todos que nos assistem nessa manhã, estão conosco. E um bom dia também à Bruna, né, a técnica aqui, pessoal que tem trabalhado também, servido a Deus. Nesta terça-feira, 1º de junho, dia 1º de junho, né? Está iniciando o mês de junho e se ficou para trás o maio, você foi. Você foi o mês de maio e nós estamos aí iniciando o mês de junho, né? Estamos trabalhando, servindo a Deus. Nesta manhã, 8 horas e 5 minutos, quero convidar você a compartilhar a live nessa manhã, fazer aí o teu compartilhamento para a gente poder também alcançar outras pessoas, né? Nós estamos com 7 graus de temperatura. Está muito frio mesmo. Começou a aquecer um pouquinho agora, o sol começou a tomar um pouquinho mais de força e a gente, né, tá se agasalhando. É bom que você que vai sair de casa se agasalhar, te prepara aí, porque o dia vai ser bem fresquinho, bem geladinho, né? Então te prepara, te agasalha, bota uma mantinha, quem gosta de uma manta, coloca um casaco pesadinho aí, porque não vai esquentar muito à tarde. A tendência é se manter uma temperatura durante o dia aí, parece-me que em torno de 15, 16 graus, né, e à noite vai ficar mais gelado ainda. Então, quero nessa manhã, né, compartilhar com vocês aquilo que é a agenda da igreja, aquilo que nós estamos trabalhando, o que temos pela frente aí. Tem algumas novidades para algumas pessoas, para alguns irmãos, irmãs, para a igreja, né? A igreja se move, a igreja anda no mover do Espírito, na direção daquilo que é a graça e a vida de Deus, e nós estamos trabalhando. Então tem algumas novidades nessa manhã. A gente está trabalhando, servindo a Deus, colocando algumas coisas importantes para a vida da igreja, né? Porque mesmo com a questão da pandemia, com as coisas que se apresentam, nós não paramos, nós continuamos trabalhando, nós continuamos servindo a Deus, atendendo pessoas, continuamos orando, ministrando uma palavra de fé, de ânimo, de encorajamento ao coração daqueles que têm servido e têm estado conosco também, aqueles que estão chegando, aqueles que estão se convertendo ao Senhor, né? Porque a palavra da fé, ela continua sendo pregada. E quando a palavra da fé é pregada, o Espírito Santo desce sobre a igreja, vem sobre nós, né? E os sinais, os milagres acontecem, porque a pregação da fé, ela entra na questão de nós crermos, né? Se a palavra da fé ela não for pregada por aqueles que estão proclamando ela com crer, com esta mesma fé, os sinais não acontecem, não há cura, não há libertação. O Espírito de Deus, ele também não vem, não desce sobre aqueles que ainda não o receberam, né? Não há batismo no Espírito Santo. Mas nessa manhã eu quero, dentro deste crer, também falar um pouquinho sobre estes tempos que vivemos. Quero falar nessa manhã para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão nos assistir, vão entrar na live nessa manhã, né? Falar um pouquinho sobre Mateus 24, sobre as instruções de Jesus, sobre os tempos, os últimos tempos, aquilo que é o tempo do fim, né? Ele traz algumas informações importantes para entendermos o tempo que estamos vivendo. Para alguns já talvez possam ficar um pouco nervosos, angustiados, desesperados, achando, né, que as coisas aí amanhã, né, amanhã já não haverá, não existirá. Pode até acontecer, mas dá para se entender perfeitamente
que estamos vivendo os tempos do fim, né? São apenas as dores de parto, e para alguns até acham que dentro daquilo que é a sua vida espiritual, dentro daquilo que é o seu cotidiano, até mesmo o fim possa ter chegado em algumas questões. E eu quero falar nessa manhã que o Senhor, Ele está sempre conosco. O Senhor, Ele não abre mão de nós, né? Ele não nos deixa, Ele não nos abandona em todos os momentos da nossa vida. Então, nessa manhã eu quero convidar você a ficar conosco, nos acompanhar. A gente vai ministrar esta palavra, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que está diante de nós, né? É necessário que nós estejamos firmados na fé, é importante que nós estejamos firmados na verdade, porque muitas coisas acontecem e vão acontecer nesses dias. Muitas coisas já estão acontecendo, e se nós não firmarmos o nosso coração, né, nós podemos nos abalar, e a gente pode daqui a um pouco entrar por algum engano. Então, fica firme, né? Você que está conosco nessa manhã, nos acompanhando, nós estamos aqui com algumas pessoas já. Logo em seguida vamos ler algumas mensagens nessa manhã, e vamos orar também no final da live. Nós vamos orar. Eu quero convidar você a orar por pessoas que estão doentes, pessoas que estão sofrendo. Há muito sofrimento, muita dor, muitas coisas estão mudando nesses dias, né? Muitas coisas mudam, e algumas pessoas elas começam a se entristecer, elas começam a ficarem depressivas, angustiadas, o medo entra, a síndrome do pânico entra, muita gente que perdeu o gosto de viver, jovens, adolescentes, né? Mas também há uma parcela de adultos que está sofrendo muito com essa questão da pandemia, o distanciamento, né? Apesar de já estarmos aí com a vacina andando, muita gente vacinada, mas parece-me que um contexto não está mudando, né? Parece-me que um contexto não está mudando, que é o sentimento das pessoas. Há um sentimento muito, podemos dizer assim, muito para baixo, muita gente triste, muita gente abatida. O contexto econômico também traz um sofrimento muito grande. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, né? Ministrar o coração daqueles que amanheceram, que estão acordando agora. Talvez você está entristecido, não dormiu direito de noite, às vezes as preocupações, o que vai ser, o desemprego, né? Algumas pessoas podem se encontrar assim nessa manhã. Eu quero te trazer uma palavra de esperança, ministrar o teu coração, né? Ministrar ao teu coração uma palavra de esperança nessa manhã, uma palavra afirmando que o Senhor, Ele não abre mão de nós, Ele está sempre conosco, ainda que os tempos mudem, ainda que algumas coisas aconteçam. Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Ele está sempre conosco. Então, fica com a gente, né? Fica com a gente, vai compartilhando a live, compartilha a live aí para nós podermos atingir outras pessoas, né? Você que está conosco, você que está mandando uma mensagem. São agora 8 horas e 12 minutos, nesta terça-feira, 1º de junho. Nós estamos numa escalada aí nas atividades, né? Nós tivemos ontem reunião de oração nas localidades, juntamente com outros irmãos. Estava muito fria a noite, né? Foi muito gelado a noite. Viu um pedacinho do programa Wi Yong ontem à noite aqui. Depois que cheguei, na verdade, eu revi ele, né? Na verdade, já era mais de 9 quando eu cheguei. Nós estivemos na reunião de oração junto com os irmãos lá no Parque dos Anjos Barra Centro. Tinha um grupo ali, né, corajoso, um grupo corajoso, né, corajosos e corajosas, ali orando, buscando a presença de Deus. Estava muito fria a noite, mas nós fomos aquecidos. A oração aquece o nosso coração, porque quando oramos nós nos aproximamos ainda mais de Deus, e aí podemos ser renovados, fortalecidos na presença de Deus. Então, nessa manhã, né, quero lembrar você, todas as segundas, reunião de oração das 8 até perto das 9, nas localidades Parque Florido, Morada do Vale, Parque dos Anjos Barra Centro e aqui na sede na 64. Ainda que o programa aconteça, o Yong das 8 às 9, tem uma equipe orando também na igreja aqui, né? As instalações da transmissão é aqui na sede, na 64,
o pessoal está fazendo a transmissão, está participando do programa, alguns jovens, e os demais, as outras pessoas estão orando e intercedendo. Então, você pode participar. Terça-feira, hoje à noite, nas localidades também, Parque dos Anjos Barra Centro, ali na Morada do Vale 1 e também no Parque Florido, nós temos aí o nosso culto de socorro e milagres. Hoje à noite quero convidar você a estar presente. Nós vamos estar ali numa palavra, uma palavra de fé, né? Uma palavra de fé ministrando ao coração da igreja. Então, quero convidar você a estar junto. É importante agendamento. Você coloca ali o teu nome na agenda, né? Você pode participar dos cultos nas localidades. A gente tem colocado a agenda nos grupos e também aqueles irmãos e irmãs que são aqui da sede. Amanhã à noite, 20 horas, nós temos aqui na sede também o nosso culto de socorro e milagres. Antes de dar continuidade na agenda, eu quero ler alguns recados aqui. Nós temos alguns irmãos e irmãs que estão entrando conosco. O pessoal vai entrando devagarinho na live, né? Porque também está muito frio. E alguns estão acordando, alguns vão olhando as suas mensagens, outros vão recebendo o link, vão entrando, preparando o seu de jejum, seu café da manhã. Mas nós já temos alguns irmãos e irmãs conosco. Estamos aqui, né? Vamos ler algumas mensagens. Você que está com a gente, a Cláudia Antunes. Bom dia, pastor Paulo Rogério e equipe. Bom dia, Cláudia Antunes. Deus abençoe a tua vida. Ela diz bom dia, Bruna. A Sandra, bom dia, pastor Paulo e equipe. Paz do Senhor. Bom dia, Sandra. Deus te abençoe. A Regina, paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Olha só. A Marileia, né? Bom dia, pastor Paulo Rogério. Que a graça de Deus esteja com todos. Que a graça esteja com todos nós mesmo, minha irmã. Deus te abençoe. A Vera, bom dia, família Encontros de Fé. Deus abençoe a todos. Bom dia, Vera. Deus te abençoe. A Simone, paz, peço oração pela minha família, meus filhos, Mateus, Ezequiel e Isaac. Vamos orar pela tua família. Vão colocando os irmãos, né? Coloquem os pedidos de oração. Nós vamos orar no final. Daniel Dolejal diz assim, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, meu irmão Daniel. A Sandra, né? Diz aqui, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Verdade, guardar a palavra de Deus, nós somos mais que felizes. Salmo 119, 2. Bom dia, Morena Sara. Sara diz assim, bom dia, pastor Paulo. Frio, mas o coração está sempre aquecido pelo Espírito Santo. Que o Senhor abençoe nosso dia e a paz do Senhor a todos. Bom dia, minha irmã. Aqui também a Iraci, né? Bom dia, pastor. Paz, Deus abençoe a todos. Que legal. Tem um povo já com a gente, está crescendo o número de pessoas que estão nos acompanhando nessa manhã. O pessoal vai aí entrando na live, né? Que legal. Bom dia, Deus abençoe a todos. O Luciano, o Mário, bom dia, pastor Paulo Rogério, equipe, demais irmãos, muitas bênçãos de Deus a todos. A Vivi, Márcio Carvalho, paz, bom dia, que Deus abençoe a todos. O Mário pede oração pela família e assim os irmãos estão chegando. Há um grupo de irmãos que estão entrando na nossa live, estão nos acompanhando. Eu estava dizendo aqui que eu quero falar um pouquinho sobre estes tempos e vamos falar um pouquinho do tempo do fim, fazer aqui um apanhadinho rápido, né, daquilo que é Mateus 24, daquilo que Jesus estava fazendo, explicando aos discípulos sobre a questão dos últimos tempos. Ele faz algumas colocações muito importantes que diz respeito a nós, né, não somente a eles naquele momento, mas a nós, sobre o que viria, né? Assim como houve no tempo que Jesus estava presente com os discípulos uma certa expectativa do que aconteceria com o mundo, né? Assim também hoje há uma expectativa do que vai acontecer nos dias que vêm pela frente, e é importante estarmos com o nosso coração firmado, é importante estarmos com o nosso coração guardado, porque nós podemos sermos levados por algumas palavras ou algumas pessoas que possam se dizer Salvador do mundo, Salvador das questões. Então eu quero falar um pouquinho sobre Mateus 24, sobre o que Jesus nos alerta sobre os últimos tempos, sobre aquilo que a gente começa
a ouvir, a ver, e daqui a um pouco isso pode nos arrastar por uma certa depressão, uma certa tristeza, um descontentamento. Mas eu quero lembrar você que nós não somos daqueles que somos deste mundo. A nossa pátria não é daqui e temos um Senhor, alguém que está nos guardando e que não abre mão de nós, alguém que está junto conosco, está nos guardando, e seremos guardados por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que é o Espírito Santo de Deus. Então, nessa manhã, nos acompanhe aí, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Nós estamos aqui nessa manhã, eu falei do culto de hoje à noite, amanhã nós temos culto quarta tarde, ali no Parque dos Anjos Barra Centro, né? Tem uma equipe trabalhando, ministrando uma palavra de fé, né? De ânimo ao coração da igreja também. Você pode participar. Esteja junto, participa ali, receber uma palavra, tem um momento de louvor, de adoração. Na quinta tarde aqui, uma equipe também às 3 da tarde, uma palavra de fé ao coração da igreja. Quinta-feira à noite, programa Adolescentes e Jovens. Olha só, nós estamos com um problema de áudio. Muito bem, estamos de volta. Tivemos um probleminha técnico, né? Mas estamos voltando aí. Tivemos um problema técnico, mas foi resolvido. Acredito que foi resolvido, né? Estamos de volta e queremos dar continuidade naquilo que vínhamos falando. Eu vinha falando agora sobre as reuniões que temos. Quarta-feira à tarde no Parque dos Anjos Barra Centro, amanhã, quinta-feira à tarde aqui, né? 15 horas lá no Parque dos Anjos, 15 horas aqui à tarde, quinta-feira. Sexta-feira, adolescentes e jovens, nós temos uma reunião de jovens, tem uma equipe trabalhando também. No sábado à noite nós temos nas localidades, nossa reunião da família, sábado à noite, 20 horas, e domingo pela manhã, 9 da manhã, e domingo à noite, 19 horas, tá? Nosso culto da família aqui na sede. Eu quero lembrar todos que estão conosco, que nós teremos Santa Ceia nesse final de semana. Tá? Santa Ceia do Senhor nós teremos no final de semana. Eu quero convidar você a estar presente, todos que nos ouvem nessa manhã, compartilhe a live, compartilhe por quê? Porque outros irmãos saberão que terá Santa Ceia também, eles vão ouvir, vão ver nossa live nessa manhã, e outras pessoas saberão, né, que teremos um momento especial da igreja, comer do pão e beber do cálice. Essas reuniões é necessário agendamento, todas da noite, todas elas da noite, e no domingo aqui é necessário agendamento para você participar. Dê o teu nome para ti, tua família, tua casa. Nós teremos a transmissão na quarta e no domingo à noite, pelo Facebook e pelo YouTube, os cultos aqui da nossa sede. Então, quero lembrar você das nossas reuniões, tá bom? Nós estamos aí dando continuidade, 8h23, tá? Eu vou voltar agora, logo em seguida, depois de um intervalo. Vamos fazer um intervalo, né, Bruna? E eu quero falar um pouquinho também, nós teremos um seminário e teremos batismo. Quero falar sobre isso no próximo momento agora, depois do nosso comercial. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio
Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk, corretora de seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk, corretora de seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51-986-130103 e 51-993-075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada. De segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Muito bem, estamos de volta nessa manhã com o nosso programa Encontros de Fé de Gravataí. Tivemos um intervalo comercial falando um pouquinho dos nossos patrocinadores, mas eu quero lembrar os irmãos, quero falar, nessa manhã nós estamos com algumas atividades nesse final de semana aí, muito abençoado. Uma delas é a nossa Santa Ceia. Esse é um momento, quero lembrar você de que é importante comer do pão e beber do cálice, estarmos juntos na comunhão, né? Na comunhão. Quero convidar você a dar prioridade a uma reunião como essa, de estarmos todos juntos. Nós estamos aí com uma capacidade um pouco maior nos salões, né? Em cada localidade. Você pode te inscrever e participar da reunião. Há uma limitação ainda, mas é importante que você te inscreva, esteja junto. Nós estamos preparando um seminário, a Igreja Encontros de Fé de Gravataí, para toda a cidade de Gravataí, mas principalmente para os obreiros, aqueles que querem, né, aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor, aqueles que estão envolvidos com o servir, estão convidados a participar deste seminário. Ele não tem uma data exata ainda para começar, né? Um dia ainda não foi definido, o pastor Márcio ainda não definiu, mas nós vamos começar a falar logo em seguida sobre a data. E esse seminário vai tratar de alguns temas importantes. Ele é para todos os obreiros e para quem quer servir, aquele que tem vontade de se envolver na obra do Senhor, se envolver naquilo que são as coisas de Deus. Então, você pode participar, estar junto. Tá? Você pode ficar atento aí, nós vamos divulgar o dia, vai ser necessário inscrições com certeza. Então vamos falar sobre alguns temas, vamos falar sobre salvação, vamos falar sobre o pecado, vamos falar sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. São alguns temas relevantes e importantes para a nossa vida no dia a dia. Então fique preparado, né? Esteja atento aí para aquilo que vamos fazer nesses dias. Nós estamos também com o batismo, tá? Abriu-se as inscrições do batismo e você vai poder te batizar. Você que não é batizado ainda, tem alguma dúvida, é importante, né? Para toda a cidade de Gravataí, todas as localidades, procure no congregar, aí onde você congrega, no teu bairro, né? Onde temos uma congregação, você pode te inscrever, procurar os diáconos, procurar o pastor, dar o teu nome, te inscrever para o batismo. Será dia 13, tá? De junho agora. Daqui 2 semanas praticamente, nós teremos nosso batismo. Isso vai acontecer aqui na chácara, nós vamos estar passando direitinho o endereço. Será dia 13, um domingo pela manhã, né? Aqui na chácara.
nós vamos passar o endereço, você pode te inscrever e também teremos a instrução do batismo numa quinta-feira à noite, tá bom? Dia 10 de junho, quinta noite, a instrução aqui na sede, na 64. Então, você pode participar, tirar suas dúvidas, estar junto nesse momento. Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, participe, dê o teu nome, te inscreva pelo menos para tirar as dúvidas, para você participar da instrução e nós vamos aí ter esse batismo tão abençoado no dia 13 de 6, tá bom? Nós, passando a nossa agenda, nós estamos aí passando aquilo que é o andar desta semana. Será uma semana muito abençoada dentro daquilo. Nós temos o projeto Mãos que Aquecem na quinta-feira à tarde, da 1 até às 15 horas, logo que se inicia o culto ali, né? Tem um projeto onde as irmãs estão confeccionando algumas toucas, meias, mantas, blusões, né? Você pode participar também fazendo a tua doação, né? Fazendo a tua doação. Nós também continuamos ajudando algumas famílias. Você pode trazer 1 quilo ou mais de alimento não perecível, uma cesta básica, 2, 3, quantas você sentir no teu coração e abençoar. Nós estamos alcançando algumas famílias, né? Né? Inclusive com, às vezes, alguma necessidade como móveis, uma família que tem uma necessidade, às vezes uma cama, às vezes um colchão. Também nós assistimos, a ação social trabalha buscando isso no meio do congregar para auxiliar aquela família. Então, você pode participar. A tua contribuição também, teus dízimos, tuas ofertas, tu pode contribuir fazendo uma transferência bancária. Nós temos aí no rodapé da transmissão os dados do banco, qual você pode fazer, né? Na nossa Associação de Serviço Cristão de Gravataí, você pode fazer um TED, um DOC, se ainda não está fazendo Pix. O Pix é a nova forma de você trabalhar, de você fazer uma transferência, na verdade, né, sem custo nenhum. O Pix é o número do agendamento da igreja, o 996-321-740. É necessário colocar o 51 na frente, né, para fazer o Pix, tá bom? Você que quer contribuir, dar uma oferta, né, fazer uma transferência bancária para abençoar. Ou, se você não está vindo no congregar e quer fazer a tua contribuição, você pode fazer isso, amém? Então, são essas aí as nossas colocações, nossa agenda da igreja. Nós temos aí agora 8 horas e 31 minutos. Nós queremos aqui falar um pouquinho sobre o texto de Mateus 24, lembrando os tempos, né? Aquilo que Jesus quis fazer. Mateus 24, eu quero falar nessa manhã um pouquinho sobre isso, meditar com você na palavra, para que você não se esqueça das palavras de Jesus. Jesus, em João 10, também ele nos dá um alento, né, sobre a questão de nós não andarmos atemorizados. Não se turbe o vosso coração, ele disse, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, ele falou, né? Eu vou preparar-vos lugar, não vos deixarei. Ele disse que iria preparar lugar para nós. E depois em Mateus 24 aqui, o Senhor dá uma explicação aos discípulos. Eu quero ler esse texto com você, para ver se você se identifica um pouquinho com o tempo que estamos vivendo. Aqui em Mateus 24, uma resposta de Jesus a uma pergunta dos discípulos. No versículo 3, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, né, e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos
Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero lembrar nessa manhã os irmãos, né? Durante o programa, a gente está, cada dia da semana, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, nós temos compartilhado uma palavra, temos falado de algumas coisas, tivemos um final de semana de um jejum e oração, buscando a presença do Espírito Santo, a importância de sermos cheios do Espírito Santo num tempo tão difícil, num tempo onde muitas coisas estão mudando, né? Muitas coisas mudaram nesses últimos, já estamos indo para 2 anos dessa pandemia, há 1 ano e meio aí, dá para se dizer, com muitas transformações no mundo, muitas mudanças não tão distantes, né? Para muitos, algumas coisas eram distantes, agora estão muito perto. Questão de perda de pessoas, questão de falta de trabalho, questões familiares sérias, muitos problemas na família, na casa. E já faz 1 ano e meio isso. E muitas coisas surgem. A cada dia você ouve uma coisa nova surgindo no mundo. Às vezes também na tua própria cidade, no teu país, no nosso país. E isso leva muitas pessoas a entrarem em conflitos, não só consigo mesmo, mas também conflitos, às vezes, dentro da própria casa, da própria família. Eu, inclusive, falei outro dia sobre a questão de tomarmos partidos, tomar cuidado em relação a tomar partido sobre uma ideia, sobre um pensamento, sobre algumas colocações, a necessidade de termos um equilíbrio, de estarmos centrados, de julgarmos retamente as coisas. E é importante porque muitas coisas estão mudando, né? E isso pode fazer com que pessoas desesperancem da vida, venham a ficar desesperadas, elas percam a esperança, percam a vontade até mesmo de viver. E eu quero nessa manhã lembrar do que Jesus falou aqui. Aqui os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus sobre aquilo que era a questão do fim dos tempos. Já há 2000 anos atrás havia uma expectativa, uma inquietação no coração deles em relação à questão do fim do mundo. Eles fazem uma pergunta a Jesus, né, para saber o que iria acontecer, se aquele momento era um momento de fim de mundo. Para muitos, às vezes, um contexto de vida pode ser um fim de mundo. Quero lembrar você disso. Lembrar aqueles que estão conosco nessa manhã, para alguns pode ser um fim do mundo, né? Uma situação, uma circunstância, você diz, é o fim do mundo. Para mim é o fim do mundo, é o fim da vida, é o fim da minha casa, é o fim da minha família. Para muitos, um contexto que está vivendo hoje pode ter chegado ao fim para ela. Os discípulos estavam vivendo um contexto de opressão, eles estavam sendo governados por Roma, eles eram cativos, né? O reino de Israel ele estava aprisionado, podemos dizer assim. Havia um governo que não era do próprio povo de Israel, né? Da nação de Israel, naquele contexto. E para eles aquilo era um contexto de fim também. Dava para se ter a ideia. Havia muita coisa para alguns. Cada dia que era vivido como que se fosse o último dia, pelo contexto que eles estavam vivendo. É importante entendermos esse contexto de vida deles. E isso inquietou eles. E eles fazem uma pergunta para Jesus. E Jesus ele dá uma resposta aos discípulos para tomarem cuidado, para se acautelarem, para que ninguém enganasse eles. Jesus ele dá umas pistas aqui, ele vai dando algumas palavras, alguns acontecimentos, para que aquele contexto de fim de mundo, ou o que vemos hoje, ou o sistema que vemos hoje, ou o mundo que vemos hoje, para que lado está caminhando, para onde está indo. Como é importante entendermos isso, como é importante sabermos que o Senhor não abre mão de nós em nenhum momento, mesmo
que estejamos passando por situações difíceis ou que para muitos tenha chegado o fim, ou o teu olhar ou aquilo que tu estás vendo hoje possa parecer para ti o fim do mundo. É o fim para mim, né? É o fim neste mundo, é o fim para algumas coisas que eu estou vivendo. E é importante porque Jesus ele acalma o coração dos discípulos. Ele traz uma expectativa de que, mesmo que tudo aconteça, o Senhor está presente. Ele fala que, olha, cuidado para que ninguém vos engane. Haverá muitas coisas que acontecerão na jornada de vocês. Há muitas coisas que acontecerão antes que o fim total chegue. Ele fala sobre guerras, rumores de guerras. Ele fala de algumas coisas terríveis que acontecem naquele momento deste fim, né? Que vai chegar. Um dia vai chegar. Mas ele tranquiliza os corações, né? E ele diz, não vos assusteis. É por isso que o Senhor, em João, ele dá este ânimo, esse encorajamento ao coração também dos discípulos. Na verdade é João 14, capítulo 1, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse... Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor, ele dá uma firmada no coração. Ele firma o nosso coração em uma verdade. Ele firma o nosso coração naquilo que é a verdade de Deus para cada um de nós, para a nossa casa, nossa família. Ele não diz que tudo vai ser um mar de rosa. Ele não diz que tudo vai ser uma tranquilidade. Nós veremos muitas coisas, mas ele chama atenção. Ele chama atenção para aquilo que nós estamos vendo e tomarmos um cuidado para que o nosso coração não seja enganado. Esse é um ponto importante de vermos hoje. A questão de não enganarmos o nosso coração, de não termos o nosso coração enganado durante este tempo onde algumas coisas vão acontecer. Nós precisamos saber que o Senhor, ele não abre mão de nós em meio a tudo que está acontecendo. Ainda que as tempestades se apresentem, ainda que as coisas, os terremotos aconteçam, ainda que há rumores na nossa volta, né? Aqui fala em rumores de guerra, aqui fala sobre terremotos. Quantas coisas assolam a vida de alguém ao ponto da pessoa dizer, parece um terremoto na minha vida, né? Quantas coisas aparecem na nossa vida, né? E são guerras por dentro, guerra por fora. Agora eu estou trazendo para um contexto pessoal, não um contexto de mundo, mas um contexto pessoal, meu irmão, minha irmã. Talvez alguns pela manhã tenham acordado dessa forma, passou a noite toda guerreando consigo mesmo, guerreando no seu coração, guerreando talvez até com outras pessoas. Há famílias que parecem um campo de batalha. Há situações, trabalhos que você está saindo de casa ou vai sair de casa, você está indo para o teu trabalho e você pensa, puxa, eu estou indo para uma batalha, para uma guerra, né? Às vezes é assim mesmo. Nós estamos vivendo esse contexto, né? E a gente também vai e escuta muitas coisas. A gente começa a escutar algumas coisas de algumas pessoas. Olha, nós vamos ter que entrar numa batalha. Às vezes tu vai para a empresa não está passando um momento, né? Que momento terrível econômico, e você começa a ouvir algumas coisas. Olha, a empresa vai entrar numa batalha. Nós vamos entrar numa guerra agora. Nós vamos entrar numa guerra para sobreviver. Nós vamos entrar numa batalha. Às vezes você vai para uma consulta médica, você senta na frente do médico, você recebe um diagnóstico. Quantas pessoas vivem isso? Quantas pessoas podem amanhecer, vão para uma consulta, né? Chega pelo meio da manhã, consulta, sai do consultório médico já depois de alguns minutos e vai ter que enfrentar um dia com um diagnóstico onde o médico disse assim, olha, agora nós vamos começar uma guerra. Agora nós vamos começar uma batalha. Rumores que chegam para nós. E esses rumores, eles podem nos trazer, né, coração atemorizado. Nós podemos ficar atemorizados com isso.
Quando Jesus ele diz lá em João capítulo 14, não se atemorize, outras versões dizem, não se turbe o vosso coração. A turba era uma confusão. Quando os assaltantes eles entravam no meio de uma cidade para saquear a cidade, havia uma turba no meio da cidade, ou seja, havia uma confusão. E às vezes as más notícias, as coisas que ouvimos, elas vêm e terminam turbando o nosso coração. Um salmista fala que quando o nosso coração está confiado no Senhor, nós não nos atemorizamos com más notícias. Nosso coração fica firmado. E aqui o Senhor, ele firma o coração dos discípulos em relação aos aspectos de algumas coisas, né? Daquilo que havia por vir, aquilo que deveria vir. Então nós precisamos saber que mesmo em meio a tudo isso, numa questão de amplitude, numa questão de um âmbito muito maior, nós precisamos saber que o Senhor está conosco e precisamos estar com o nosso coração confiado, né? Que mesmo que ouçamos algumas coisas, ainda não é o tempo do fim, ainda não é o fim para você. No contexto de terra, né? No contexto de sistema, nós estamos vendo algumas coisas e o Senhor diz que é o princípio das dores. É o princípio das dores. Ainda que sejamos entregues, o Senhor fala que muitos serão entregues, atormentados, alguns vão morrer, uns serão odiados, mas não é o fim, o Senhor fala, né? Apenas os princípios das dores. Nós precisamos estar com o nosso coração confiado. O Senhor diz que nós devemos cuidar para não sermos enganados. Nós precisamos saber distinguir a verdade. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Eu quero nessa manhã deixar esta palavra para ti, porque o Senhor fala aqui em perseverança até o fim. Até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos algo para guardar, nós temos algo para proteger daquilo que Deus nos deu. Nós estávamos aqui no domingo buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo, buscando aquilo que é necessário para sermos revestidos e enfrentar esses dias. A palavra fala de dias maus, resistir às trevas, né? O Senhor aqui firma o coração dos discípulos. Eles fazem uma pergunta: quando é que vai chegar o fim? Quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que vai ser o fim do mundo? Naquele tempo já tinha essa expectativa. Muitas coisas passam pelo coração de muitos irmãos quando algumas coisas surgem na vida delas, quando alguns desafios, né? Quando é que vai chegar o fim? Quando é que isso vai acontecer? Eu quero dizer para você, o Senhor não abre mão de você. Ainda que estejamos passando, ainda que surjam, que se levantem, ainda que terremotos aconteçam, ainda que rumores venham, né? Rumores venham. Talvez o médico tenha te dado um diagnóstico, tenha dito: olha, nós vamos fazer alguns exames. Talvez possa ser uma doença grave, pode ser que seja isso. Rumores que chegam para nós. Palavras, há muitas vozes que surgem no mundo. A Bíblia diz que tem muitas vozes que surgem e algumas podem afetar a nossa condição de fé. Algumas podem ser contrárias e afetarem, mas o Senhor Jesus sempre está confirmando no nosso coração a sua presença. Ele está sempre firmando o nosso coração naquilo que é a verdade. Então, eu quero orar com algumas pessoas, são 8 horas e 47 minutos. Eu quero lembrar você disso. Cuidado com o teu coração, cuidado com os teus ouvidos, com aquilo que você tem escutado. Facilmente podemos ser arrastados por uma tristeza, por uma condição de depressão, por uma condição de desistência da vida. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado, não te deixe enganar. Não te deixe enganar pela aparência. Não te deixe enganar por aquilo que você ouve, né, de rumores. Não te deixe enganar por aquilo que são os abalos. Aqui o Senhor fala de terremotos, o Senhor fala de rumores, e Ele diz: mas não é o tempo do fim. São apenas princípios de dores, trazendo para um contexto muito maior. O Senhor está preparando, firmando o coração dos discípulos, trazendo uma tranquilidade a eles, os animando, né? Olha, há uma esperança aí, aqueles que perseveram, aqueles que ficam firmes até o fim, serão salvos. Nós podemos ser salvos
perseverando, ficando firmes até o fim. Eu quero nessa manhã orar, né, orar com pessoas. Alguns continuaram conosco apesar daquele momento que tiveram, né? A grande maioria ficou com a gente, está aqui pedindo oração, né? Então eu quero orar contigo nessa manhã. Alguns estão pedindo oração pela família, outros estão pedindo oração pelo seu trabalho. Eu quero orar nessa manhã, eu quero ter um tempo de oração, abençoar a tua vida para que aquele que está atemorizado, aquele que está com receio nessa manhã, aqueles que estão sofrendo, é um tempo de dor e de sofrimento, mas eu quero dizer para você, o Senhor é conosco, o Senhor há de nos abençoar, o Senhor há de nos fortalecer. Vamos a um momento de oração. Pai amado, Pai celeste, nesta manhã oramos. Colocamos nossa vida ainda mais diante de Ti. Os tempos são de desafios. Há muitos rumores. Há muitas coisas que ouvimos. Há muitas coisas que escutamos, Senhor. Mas nós queremos estar com o nosso coração firmado em Ti. Há muito desalento. Há muito sofrimento. Há muita aflição. Mas Tu disseste, no mundo teríamos aflições, nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Tu venceu o mundo. Nós queremos nessa manhã firmar o nosso coração neste dia, ainda que alguns tenham escutado ou estejam escutando rumores, ainda estejam escutando rumores de guerra, estejam escutando rumores, Senhor, de abalos, ainda estejam sentindo na sua vida terremotos, estão com a sua vida abalada, estão com as suas emoções abaladas. Às vezes algumas coisas chegam, fatos, circunstâncias, chegam na sua vida e fazem com que suas emoções sejam abaladas. Às vezes perdas, às vezes, Senhor, notícias, às vezes sentimentos, às vezes dores, dor na alma, dor no corpo, fazem com que algumas coisas surjam nos seus sentimentos, nas suas emoções, o seu coração fica turbado. Nessa manhã oramos, Senhor, mais uma vez, pedindo, vem Tua presença, vem Espírito Santo e toma os corações, alegra este coração que está triste nessa manhã, traz uma confiança. Nessa manhã perseveramos mais uma vez, como diz Tua palavra, para vencermos, estarmos firmes nessa manhã, mais um dia na Tua presença. Tu disseste que não deveríamos turbar o nosso coração, que deveríamos crer no Pai, crer em Ti, que Tu estás preparando lugar para nós, ainda que estejamos nessa terra passando desafios, ainda que algumas coisas se levantam, nós sabemos que Tu não abre mão de nós. Tu disseste, Jesus, que nada arrebataria nenhum de nós das Tuas mãos. Nós estamos confiados em Ti, estamos guardados, estamos protegidos, debaixo da Tua potente mão nos humilhamos nessa manhã, abençoamos cada família, cada homem, cada mulher, pessoas, homens e mulheres nessa manhã, famílias inteiras, jovens, crianças, nós declaramos vidas sobre eles, saúde, Senhor, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Nós oramos, Senhor, toca Espírito Santo, aquele que está doente, aquele que está fraco, libertação dos cativos, os que estão atados, amarrados, aqueles que estão presos, Senhor, trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, aquilo que tem atado, ligações com as trevas, ligações do passado, maldições familiares. Nós tomamos autoridade nessa manhã, declaramos a derrota das trevas em nome de Jesus Cristo. Declaramos livres essas pessoas, a depressão, o sentimento de morte, o pensamento de morte, esse espírito maligno que ata a vida desta mulher, esse espírito maligno que ata a vida deste homem, que tira o sono na noite, que perturba a noite, nós desligamos, desfazemos no nome de Jesus Cristo. Declaramos salvação sobre a vida de cada um. Declaramos salvação e libertação em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nessa manhã estamos chegando ao fim, 8h53 deste programa desta terça-feira. Eu convido a você a estar à noite em uma das localidades, Parque Florido, Morada do Vale 1, Parque dos Anjos, Barra Centro, amanhã à noite aqui na sede, na 64, quarta tarde, quinta tarde.
cultos de socorro e milagre, antes de um final de semana de Santa Ceia. Você tem a oportunidade de receber mais de Deus. Nós estaremos orando. Nós vamos ter um momento hoje à noite no Parque dos Anjos Barra Centro, um momento de oração, de intercessão, de libertação dos cativos. Se você conhece alguém que está depressivo, alguém que está com algum sentimento de tirar a sua própria vida, né? Leve nessa noite. Traga amanhã à noite aqui na sede ou num dos cultos à tarde. Tenho certeza, nós temos uma equipe preparada para orar, para te ajudar, ministrar sobre a tua vida. Que a graça e a paz de Cristo esteja contigo nesse restante de dia. E até amanhã, se Deus quiser. Nosso ser, e nós dizemos glória ante o trono de toda glória, te adoramos, Rei, a tua Glória a Deus. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe.